ambiente aqui no centro da exposição, nós denominamos como a história do Juazeiro por meio do mobiliário. Porque a ideia é essa, é falar um pouco da história do Juazeiro por meio desse mobiliário que o museu foi adquirindo. E aí a gente queria começar com a cela. Essa cela de montaria foi do Padre Cícero. Se vocês observarem, é uma cela feminina, porque ela foi feita para sentar na lateral, no caso, pelo uso constante da batina. A forma dele montar era assim, né, de lado. E a gente percebe o seguinte, aqui essa sequência de baús vão mostrando exatamente um pouco até dessa ideia do desenvolvimento da cidade. Eu não sei se a pessoa de casa sabe, mas o baú, né, nos primeiros anos aí da colonização do Brasil, era praticamente o único móvel que se tinha em casa. Né? E por que se tinha o baú? Pela facilidade de deslocamento com ele. Vocês podem observar que boa parte dos baús eles têm alças, né? Porque a ideia era que na necessidade de um deslocamento, seja por um ataque indígena, seja por uma fuga, por qualquer razão, a ideia era se deslocar com facilidade. Então, os baús permitiam esse deslocamento. Né? E se colocava tudo no baú. O baú se guardava não só a roupa pessoal, a roupa de cama, mas como os utensílios domésticos, se guardava a comida. Né? Então a gente vai observando o seguinte, os primeiros baús eles são menores, mais compactos, eles têm alças justamente para serem transportados. Depois eles vão ganhando, digamos assim, mais fixação ao solo. Né? Aos poucos eles vão inclusive se transformando nas nossas cômodas com gavetas, na medida em que esse deslocamento já não é mais necessário, que o homem se assenta no território. Né? No caso do Juazeiro, a gente não tem essa história marcada por conflitos indígenas, pelo menos não nesse momento que o Padre Cícero está chegando já no Juazeiro, mas a ideia dos baús dá essa ideia de um deslocamento que é temporário e que passa, então, a se tornar mais fixo e vai permitindo que os móveis também sejam transformados. Como eu disse, em cômodas, em guarda-roupas, em escrivaninhas como essa. Essa foi uma escrivaninha usada pelo Padre Cícero. Inclusive, na lateral tem uma marca de ferro que é dele. Né? E outros móveis vão surgindo, portanto, né? Os consoles para colocar... né, jarros, enfeites, a ideia de uma casa mesmo que vai se fixando, um conjunto de cadeiras, a chegada do automóvel, o espaço de lazer também sendo solicitado. Por exemplo, aqui a gente tem um polifom, que é uma espécie de caixinha de música gigante. O som lembra de uma caixinha de música. Nesse aqui, por exemplo, existem 12 músicas, né, que eram colocadas, né, para o deleite das pessoas que queriam ouvir uma boa música. Esse aqui foi um dos primeiros, esse foi o primeiro aqui do Juazeiro e é um dos poucos que existem hoje no Brasil. E aí a gente percebe, né, como o Padre Cícero estava antenado com tudo que acontecia no mundo. E muitas dessas coisas elas vão estar nesses documentos aqui, que são Testamento e Inventário do Padre Cícero, do Floro Bartolomeu. Além dos móveis, a gente vai perceber também essas toalhas, né, que vão adornar as mesas não só do santo, como se diz, né, para a hora da renovação, mas também a mesa mesmo de cada dia, nas festas, né, nas ocasiões assim, que é preciso receber uma visita. Então, por meio desses objetos, a gente pode contar um pouco da história aí do Juazeiro. Bom, esse trecho aqui do memorial conta a história de um episódio que ficou conhecido como Sedição do Juazeiro, principalmente nos livros, mas que os juazeirenses tratam como a Guerra de 1914. E o que foi esse conflito? Na verdade, foi um conflito armado que envolveu a população de Juazeiro contra as tropas de Franco Rabelo, que era o governador estadual na época. O presidente
de Estado, como era dito naquele período. Tá? Nesse confronto, uma das armas utilizadas foi esse canhão. Esse canhão que nós vemos aqui é exatamente esse canhão da fotografia. Aqui é uma fotografia no momento em que o canhão ele vem de Fortaleza para Juazeiro, mas ele é tomado pelas tropas juazeirenses. Então aqui você tem juazeirenses ao fundo e o canhão. Então essa estrutura aqui em metal ela é original. Agora esse suporte para ele, as rodas, é que é cenográfico. Se perdeu com o tempo e foi refeito, mas a parte central é original. Então, por meio dessa fotografia, dessa grande arma de guerra que é o canhão, e também daqueles objetos como clichês de fotografias de época, balas, uma espada, a gente procura contar um pouco desse episódio onde os juazeirenses acabaram vencendo o conflito e inclusive conseguindo depor o Franco Rabelo. Em razão dessa oposição de Juazeiro do Norte ao governo do Franco Rabelo, o Rabelo resolve então vir ao Juazeiro, atacar o Juazeiro como represália. Então as tropas saem de Fortaleza, as tropas do Franco Rabelo, vêm em direção ao Juazeiro, vêm trazendo esse canhão, mas o que vai acontecendo no desenrolar dos conflitos é que os juazeirenses não só conseguem se proteger, criando um grande valado em torno da cidade, que subia em forma de muralha ali pela Serra do Horto, que a gente ainda tem um pedaço, um resquício dessa muralha lá pertinho da estátua do Padre Cícero. Enfim, a cidade não só conseguiu se manter protegida, como os juazeirenses conseguiram avançar, tomar o canhão, avançar para Fortaleza e depor as forças rabelistas. Esse canhão ele tem ainda uma outra curiosidade. Dizem que quando o tiro foi dado, apontando para o Juazeiro, literalmente esse tiro saiu pela culatra, ou seja, o canhão ao invés de disparar para frente, a bala acabou disparando para trás. E realmente, se você vem ao museu, você observa colocando a mão ao final aqui do projétil que a bala está ali alojada. Então realmente a bala não saiu. Essas duas paredes aqui finais do memorial, elas não estão organizadas de modo a formar um tema, mas elas são organizadas porque aqui a gente tem objetos em que o visitante pode fazer uma coisa que ele tem muita vontade, especialmente quando se fala dos objetos do Padre Cícero, que é tocar, Então, por exemplo, esse Padre Cícero em madeira é um que as pessoas gostam muito de abraçar e de vir contar segredos no ouvido e de ouvir também o que ele tem para dizer. Mas a ideia aqui é desenvolver, a partir desses objetos que podem ser tocados sem se danificar o acervo, já que são objetos de madeira, a ideia é desenvolver um projeto e ter aqui um cantinho sensorial, onde a gente pode tratar de alguns temas relacionados à vida do Padre Cícero e da história do Juazeiro, principalmente com pessoas que têm necessidades especiais, como, por exemplo, aqueles que são portadores de baixa visão ou de cegueira total, porque aí por meio do toque, essa história também pode ser lida e entendida melhor pelo visitante. Então esse aqui é um trecho que a gente chama do cantinho sensorial e que a gente ainda vai desenvolver projetos de educação inclusiva voltadas especialmente para esses materiais que podem ser tocados porque são de madeira ou de pedra, e não há um perigo, um risco, para a integridade do objeto. Essa é uma rápida visita virtual que não substitui a visita presencial. Ela é apenas para dar aquele gostinho de quero ver de perto, E é essa a ideia, de que vocês possam depois, com calma, vir ao memorial e fazer uma troca de experiência com os nossos mediadores, conhecendo um pouquinho mais, com mais intensidade, com mais diálogo, essa história tão fascinante que diz respeito ao Padre Cícero, a formação do município de Juazeiro do Norte e do Cariri cearense.
que trata, que é atravessado também pelas questões da religiosidade popular, que são tão interessantes. Então o convite é para que vocês fiquem com vontade e venham pessoalmente conferir e conversar conosco, tá bom?